Olá, eu sou Eugênio Mussac, eu sou médico e administrador, professor de desenvolvimento humano e organizacional e gravo vídeos e cursos sobre aprimoramento de gestão para serem aplicados na carreira, no trabalho e também na vida. Este, por acaso, é um curso complementar, então você pode estar vendo tanto no nosso portal, e aí você vai ver que existem outros cursos mais longos, cursos que são pagos, e existem também os cursos gratuitos. E se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dar lá o seu like, compartilhar com os seus amigos. Bem, vamos lá. Eu trato de vários capítulos, dentro desta área. O capítulo que nós vamos abordar hoje, a categoria, é a categoria das ferramentas de gestão. Ferramenta, por definição, é um instrumento que você desenvolve, que é criado para ser aplicado no seu trabalho, na sua vida, de formas a que você tenha mais sucesso, que tenha mais eficiência, obtenha melhores resultados, fazendo menos força, fazendo menos esforço. Essa é a finalidade de um instrumento. Pense no martelo, num serrote, numa alavanca, Foi que Arquimedes falou: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo, fazendo pouca força. Então, uma ferramenta é isso. Agora, a ferramenta tanto pode ser um objeto físico, como um martelo ou um serrote, ou pode ser uma ferramenta intelectual, alguma coisa que é desenvolvida para ser aplicada de maneira lógica em um determinado tipo de atividade. É o caso das ferramentas de gestão, são ferramentas intelectuais, para serem usadas tanto no trabalho quanto na vida. E a ferramenta que nós vamos ver hoje é o SWOT, análise SWOT, também chamada matriz SWOT, que é um acrônimo em inglês. Em português, alguns chamam de FOFA, mas mesmo aqui no Brasil foi mais oficializado, digamos assim, o nome SWOT. Eu pessoalmente gosto mais. Bom, eu tenho certeza que você sabe o que é isso aqui. Você já viu outros vídeos, já viu em aula, já participou de uma reunião onde foi trabalhado este tema, o desenvolvimento de uma matriz SWOT para que então a gente possa desenvolver um projeto, um negócio qualquer. Você já viu isso, você sabe o que é. Só que veja esse vídeo até o final, porque aqui você vai entender um pouco mais, não só sobre como aplicar o SWOT, mas vai entender a lógica que existe por trás. Por que ele foi criado, como ele foi criado, com que finalidade, qual até a psicologia que existe por trás e como é que nós podemos aplicar em praticamente tudo em nossa vida. Bom, em se tratando de ferramenta de gestão, o SWOT ele faz parte de uma ferramenta maior, digamos assim, que é o planejamento estratégico. Este diagrama que está aparecendo aqui, A seta B, é na verdade um símbolo. Este é o símbolo universal da estratégia. Porque a estratégia cuida exatamente disso, Você está em um determinado ponto, quer ir para outro. Você está no ponto A, quer ir para o ponto B, precisa saber como é que vai fazer isso. Este desenvolvimento da capacidade de chegar em um ponto para outro ponto, de uma situação para outra situação, de um estado para outro estado, é o que nós chamamos de estratégia, ou planejamento estratégico. Preferimos também usar a expressão pensamento estratégico. Eu prefiro. Por quê? Porque o pensamento estratégico é uma coisa que você tem, que você carrega dentro da sua cabeça, dentro da sua mente e aplica a qualquer momento, em qualquer lugar onde você esteja. Planejamento estratégico não, depende, digamos assim, de uma estrutura, de reunião, de papel. Agora, pensar estrategicamente é uma qualidade que nos ajuda muito, Quando nós percebemos que para chegar em outra situação nós temos que fazer alguma coisa e aquilo que a gente fizer agora vai ter uma consequência depois, As chamadas relações de continuidade, As relações de consequência. Se você quiser uma definição de pensamento estratégico, eu gosto desta aqui. Pensamento estratégico é a conciliação entre a realidade presente e o futuro desejado. Olha que lindo, até poético, Por que conciliação? Conciliar significa criar harmonia, fazer as pazes, estabelecer uma conexão favorável entre duas partes. No caso, as duas partes são o presente e o futuro. Uma situação que eu tenho e uma situação que eu desejo ter. Portanto, a ideia do desejo no futuro é muito importante aqui. Agora,
O SWOT é uma ferramenta para ser aplicada no ponto A, aonde eu estou. Portanto, é o começo de tudo. Porque de pouco adianta eu saber para onde que eu quero ir se eu não sei aonde que eu estou. Né? Isso é óbvio, né? Você pode fazer o avião quando faz um plano de voo, para ir do Rio a São Paulo, para ir de São Paulo para Nova York, ou de Nova York para Londres, evidentemente define o ponto de chegada, mas define também o ponto de partida, porque senão o avião não sabe, né? O piloto automático não sabe, os equipamentos não vão saber como conduzir, né, em direção àquele destino. Saber onde está é tão importante quanto saber para onde que você deseja ir. Esse é o valor do SWOT. Bom, SWOT, eu já falei para vocês, é um acrônimo, portanto é uma palavra formada pelas iniciais, pelas letras iniciais ou por partes de outras palavras. Isso é a definição de acrônimo, né? Acros significa extremidade, né? Ponta de alguma coisa, né? O nosso cromossoma, por exemplo, tem uma pontinha chamada acros. Nimo significa palavra, então é uma palavra formada pelas extremidades, né? Pelas iniciais de outras palavras. Isso é um acrônimo. E o acrônimo é esse, né? SWOT vem de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, que em português seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Daí o FOFA, não é? Bom, contando um pouco sobre a história do SWOT, ele foi desenvolvido entre a década de 1960 e 1970 na Universidade de Stanford, lá na Califórnia, uma universidade que está em pleno Vale do Silício, né? E as universidades americanas, quase todas, elas têm uma unidade de consultoria, prestam serviço, né, para o mercado, não só de ensino e pesquisa, mas também de prestação de serviço, no caso, serviço de consultoria. E havia um professor lá que era consultor, chamado Albert Humphrey, né, que faleceu em 2005, e ele teve uma percepção muito clara nas consultorias em que ele trabalhava nas organizações ali do Vale do Silício, né, que foi a seguinte: ele percebeu que as empresas tinham mais facilidade para falar e para definir o futuro, né, falar sobre os objetivos, falar sobre os sonhos, né? Sabe que o Vale do Silício é feito, né, por pessoas de tecnologia, mas acima de tudo por pessoas sonhadoras. Então, o pessoal que fica sonhando o futuro, o ponto B. Né? Então ele falou o seguinte: olha, as empresas têm mais facilidade para falar do ponto B do que do ponto A. Porque o ponto B é o futuro, é o sonho, é bom falar do sonho. Agora, falar do ponto A é falar da realidade. E a realidade muitas vezes significa uma imersão para dentro da empresa, para dentro de cada pessoa, fazendo um exercício de autoconhecimento, né? Quando você entra em contato, né, às vezes com umas verdades que podem ser duras. Isso a gente vê não só na consultoria empresarial, mas nos consultórios de psicologia. Né? E aí então que ele resolveu, né, desenvolver uma ferramenta, né, uma metodologia que ajudasse as empresas e as pessoas a enfrentarem com mais facilidade a análise da situação atual, né, análise da situação real, do ponto A. Então está aí o SWOT. Né? Surgiu o SWOT e nós temos que ver alguns pontos iniciais, assim, alguns pontos que são essenciais a respeito do SWOT. O primeiro é que o SWOT é uma análise de uma organização ou de uma pessoa, ou seja, eu uso o SWOT. Você já ouviu falar sobre essa aplicação na empresa. Então, a empresa vai montar o planejamento estratégico para o ano que vem, para o semestre que vem, sei lá, para o próximo bimestre, né? E reúne as pessoas. Então, a empresa pensa o seu futuro, né, a partir da sua realidade. Mas isso pode servir também para cada um de nós. Quer dizer, eu costumo fazer o meu SWOT pessoal, você pode fazer. Você vai ver como que isso é útil. E é uma análise em um determinado momento. Ou seja, neste momento, hoje, você faz o seu SWOT. Amanhã ele pode ser diferente. Então já fica aqui a mensagem que o SWOT não é uma coisa para ser feito só uma vez por ano. Ele tem que ser revisto permanentemente.
O segundo ponto é que o SWOT embasa a tomada de decisões e, como consequência, o planejamento estratégico, que é feito de uma série de decisões. Você sabe que a decisão, né, ela é sempre muito difícil de ser tomada, porque a decisão é uma espécie de uma escolha, né? Você decide fazer alguma coisa, abre mão de fazer outra. E a escolha sempre pressupõe uma renúncia, ou várias renúncias, né? E é muito difícil, o ser humano não gosta muito de renunciar, né, de não fazer algumas coisas. Ele quer ter chance de fazer coisas, não de não fazer. E aí, quando ele precisa não fazer alguma coisa, ele precisa estar embasado. E por que ele não vai fazer? E o SWOT nos ajuda muito, né, a fazer as escolhas certas do que nós vamos fazer, né, a tomada de decisão. O terceiro ponto é que o SWOT considera fatores que são de dois tipos. Não são dois fatores, são dois tipos de fatores, que são esses aqui. O primeiro tipo é o ambiente, né? E o ambiente pode ser o interno e o externo. Então, o externo é, por exemplo, o mercado, a situação do mercado. O interno é quais são as competências, os recursos da empresa, né? E isso pode valer também para uma pessoa. No meu caso, por exemplo, se eu faço a minha análise SWOT dentro da empresa, a empresa passa a ser o externo e o interno passa a ser eu, né? As minhas competências, os meus conhecimentos, as minhas habilidades. E o outro tipo de fator é a qualidade, né? Se esse ponto é positivo ou é negativo, se ele é bom ou ruim. Então pode ser interno positivo, interno negativo, externo positivo, externo negativo, e é isso que nos dá a matriz. Uma matriz, né? Fazemos aqui uma matrix, né? Temos aqui o ambiente interno e externo e aqui os pontos positivos ou negativos, então evidentemente teremos 4 possibilidades. E essas possibilidades, elas recebem os seguintes nomes. Bom, vamos ver primeiro os fatores internos, olhando para dentro da empresa ou olhando para dentro de você, né, como profissional dentro da sua carreira, né, ou até você como pessoa, né, na relação com outras pessoas e assim por diante. Bom, os fatores positivos internos, que são meus, eu chamo de forças, né? Então eu tenho forças, evidentemente, né? E aqueles que são negativos, evidentemente, são as fraquezas, e eu preciso conhecer isso. Eu não posso entrar em uma aventura só porque eu tenho força, eu preciso também saber onde que estão as minhas fragilidades, onde que eu posso ser atacado, onde que eu sou fraco. Eu preciso fortalecer ainda mais aqui e corrigir lá. Com relação a forças, o que são forças? O que é uma força? Como é que você sabe que você é forte? Bom, o conceito de força também precisa ser avaliado porque ele também mudou. Normalmente, quando a gente usa a palavra força com relação a uma pessoa, a primeira coisa que nos vem à mente é a força física, a força muscular, né? Mas não é essa única força que nos interessa. É essa força que interessava, por exemplo, para Hércules, lá na mitologia grega. Você sabe muito bem que Hércules recebeu os 12 trabalhos, né, que Zeus lhe deu, e só depois de vencer os 12 trabalhos ele poderia entrar no Olimpo. E ele aceitou esses 12 trabalhos, essa missão. Por quê? Porque ele era forte, ele era fisicamente forte, fisicamente hábil, né, para vencer o leão, para domar o touro e assim por diante, né, para controlar o cachorro de 3 cabeças. Bom, era uma força física. Hoje, será que essa força é importante? Claro, força física é importante porque ela significa saúde. Mas, na hora de tocar um negócio, de enfrentar uma carreira, eu preciso de outras forças. A força do conhecimento, a força das competências, a força da tecnologia, a força da comunicação, a força das relações humanas. Então são várias forças que nós temos que avaliar com cuidado. E também os mesmos pontos que podem ser considerados forças, se eles forem adequados, estiverem bons, eles podem também ser nossos pontos fracos. Bom, e com relação ao ambiente, né, se é interno ou externo, é o seguinte: se é externo e positivo, ou seja, alguma coisa que está fora de mim ou fora da empresa e é bom, é porque é uma oportunidade. E sempre há oportunidades. Nos momentos bons, nos momentos de crise, há oportunidades. Só se tem que saber ver, perceber que ela existe. Mas não vá apenas atrás das oportunidades. Veja que junto com as oportunidades acontecem também ameaças, né? O mercado nos dá chances, né? O mundo nos dá chances, nos dá oportunidade, mas também nos ameaça. Então nós temos que olhar para os dois, né? Então estes
são os 4 elementos que formam o SWOT, né? Pontos internos e externos, positivos ou negativos. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que em inglês é Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, né? Daí vem o acrônimo SWOT. Vamos ver um exemplo. Então, na realidade, o SWOT é isso, né? Você fazer 4 listas. Né? Qualquer coisa que você queira fazer, qualquer iniciativa, qualquer projeto, né? Qualquer ato de empreendedorismo, qualquer coisa, você pode fazer a sua análise SWOT antes de se meter naquilo lá para saber se você tem mais chance de ter sucesso ou de ter fracasso. Então são 4 pontos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação pessoal, não de uma situação da empresa. Então digamos que você esteja concorrendo a um cargo em uma empresa e vai fazer o seu SWOT lá. Então você, dá um exemplo aqui simples, né, banal. Por exemplo, como pontos fortes, você pode colocar isso aqui, né? Ah, não, eu tenho um MBA de primeira linha, né, numa boa universidade americana, ou aqui no Brasil, que temos também ótimos MBAs, eu tenho um MBA de primeira linha, que vai ser, com certeza, um ponto forte na hora de eu ser avaliado para este cargo. Em segundo lugar, eu tenho inglês fluente. Então, o primeiro é formação, o segundo já vai mais para a área assim, de uma formação complementar, de você falar línguas. Eu podia dizer aqui, você tem inglês e espanhol, tem inglês e mandarim, falar outra língua sempre vai ser um ponto forte. Mesmo que você não use a língua no seu cotidiano, ela é um ponto forte. Uma pessoa que fala outra língua é sempre mais valorizada. E hoje falar inglês, eu vou dizer para você, é praticamente commodity, né? Você está alfabetizado hoje, é falar em português e falar inglês, minimamente. Né? E se falar outra língua, melhor ainda. Né? Em terceiro lugar, um aspecto psicológico que eu coloquei aqui, que é, eu sou uma pessoa extremamente focada. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu me foco, coloco toda a minha energia, tenho uma grande capacidade de concentração. E isso ajuda na entrega de resultados. Então está aqui. 3 pontos fortes, um de formação, outro de formação complementar e uma qualidade psicológica. Bom, vamos ver pontos fracos. Digamos que você coloca isso aqui. Pois é, mas a minha matemática financeira, apesar de que o meu MBA foi de primeira linha, mas não era nessa área, a minha matemática financeira ela é fraca. Eu não sei muito bem, se eu precisar usar, né, neste cargo matemática financeira, pode ser um ponto fraco. Eu sei que eu tenho esse ponto fraco e tenho que corrigi-lo. Né, e não tenho que dizer para o entrevistador que eu sou bom nisso aí, porque eu não sou. O segundo ponto, né, fraco, eu tenho alguma dificuldade de falar em público. E hoje, uma empresa, especialmente nas empresas maiores, né, se você assume um cargo gerencial, principalmente, em algum momento você vai ter que falar em público. Seja para os seus subordinados, para os seus pares, para os seus superiores, às vezes para os seus clientes. Né? E hoje isso é algo, é uma qualidade que, se falta em você, é um ponto muito fraco. A sua capacidade de se comunicar bem. Né? Usando palavras adequadas, postura adequada, conceitos adequados. Um terceiro ponto, né, que esse já seria psicológico, um terceiro ponto negativo, coloquei aqui como exemplo, ansiedade e impaciência. Sou realmente uma pessoa muito ansiosa, não tenho muita paciência, quero que as coisas aconteçam muito rápido, e isso pode ser ruim. Então, se por um lado você é focado e concentrado, por outro lado você é ansioso e impaciente. Um aspecto psicológico que não é bom e que pode ser corrigido. E às vezes você não sabe que você tem isso aqui, você não sabe que você é assim. Você descobre quando você se autoanalisa, né? E o SWOT nada mais é do que uma autoanálise. Esses são aspectos internos, né? Pontos fortes e pontos fracos. Vamos olhar para fora de você. Bom, quais são as oportunidades? Aí a empresa está oferecendo uma ótima vaga. É uma oportunidade para a minha carreira, esta vaga. Essa empresa oferece uma possibilidade de promoção muito rápida. Eu posso crescer, passar de gerente para diretor, assumir um cargo internacional, enfim, é um cargo que me interessa também por isso. Né? E o mercado onde essa empresa atua, onde a minha competência é importante, está aquecido. Portanto, uma série de oportunidades. Por outro lado, sempre que tem oportunidade de ameaça, tem muitos candidatos, que são candidatos também bem formados, que são uma ameaça para mim, evidentemente. Né? A concorrência dentro do setor
é muito grande, é uma concorrência que está crescendo, portanto a empresa pode ter lá os seus problemas por causa da concorrência, e vivemos um momento em que há uma certa instabilidade política, né, no país ou no mundo, né? Então, são ameaças. Não que você não possa encará-las, não que você não possa aproveitar as oportunidades, mas você tem que ficar, no mínimo, esperto a essas ameaças. Bom, então você faz 4 listas. Faz 4 listas, faz uma pontuação, né, e verifica com muita facilidade aonde que você tem mais vantagens e aonde que tem mais desvantagens. E aí, se eu pegar essas 4 possibilidades, eu vou ter, claro, 4 combinações. E as combinações serão as seguintes. A primeira combinação é o seguinte: olha, no mercado existem mais oportunidades que ameaças e eu tenho mais forças que fraquezas. Portanto, eu estou preparado. Existe oportunidade e você está preparado? Aproveite, né? Aproveite e siga em frente. Esse é o conselho que o SWOT te dá. É a conclusão que você chega depois de fazer o SWOT. A segunda possibilidade é você ter uma oportunidade, quer dizer, há mais oportunidades que ameaças, mas você percebe que você tem mais fraquezas que forças. Ou seja, a oportunidade existe, mas você se dá conta que você não está em condições de aproveitar aquela oportunidade. E você, ao perder a oportunidade, você também pode perder a autoconfiança e a credibilidade dos demais. Então, neste caso, o conselho é este: espere um pouco, aguarde um pouquinho, né? Prepare-se um pouco melhor e depois volte. Oportunidades haverá sempre, né? E as ameaças também sempre estarão aí, então aguarde. Veja a lógica que existe por trás disto aqui. Não se jogue numa aventura sem ver se você está preparado, por mais que ela seja sedutora. Outras 2 possibilidades aqui. Uma, que seria a número 3, na verdade, é o seguinte: há mais ameaça que oportunidade, né? Tem oportunidade, mas o mercado está mais ameaçador. No mercado, né, o mar não está muito para peixe, não. Você é bom, você tem mais forças que fraquezas, mas fora há mais ameaças que oportunidades. Neste caso, vá devagar, vá com calma, observe, acautele-se. Não significa que você não possa avançar, andar, mas com mais cuidado. A expressão seria, seja mais conservador. Não ponha todas as tuas fichas, invista o seu tempo e o seu dinheiro com um pouco mais de cautela. E a outra possibilidade é essa aqui, né? Há mais ameaças que oportunidades e você tem mais fraquezas que forças. Então, não está bom ali fora e eu estou fraco. Neste caso, o conselho que o SWOT vai te dar é este aqui: não vá, fuja, não vá, simplesmente não vá. Não é agora, não é para você, não é o momento. Então, recue e afaste-se. Vá lá, prepare-se melhor, espere a situação melhorar e aí você pode mudar de posição dentro do SWOT e se jogar de cabeça. Entendeu a lógica? Veja como na realidade é uma coisa que é matemática por um lado e por outro lado é psicológica. Você consegue então tomar decisões lógicas baseadas nisso aqui, não decisões emocionais. A decisão, quanto mais lógica, melhor. E o SWOT nos ajuda exatamente nisso. Agora, eu já presenciei a formulação, né, o trabalho em cima de SWOT muitas vezes. Já participei de muitos encontros, muitas reuniões de planejamento estratégico onde essa ferramenta é usada. E eu vi erros, evidentemente, né? A mim cabia, como consultor, apontar os erros, ou alertar para os erros. E eu vou falar que existem 3 erros que são os mais comuns. O primeiro é esse aqui: colocar as fraquezas na lista das ameaças. Porque você faz 4 listas. Então, de repente, você coloca numa lista de ameaças, né, que é uma coisa que vem de fora, que está te ameaçando, aquilo que, na verdade, é fraqueza. Não devia estar na lista de ameaças, está na lista de fraquezas, né? Uma vez, no encontro de planejamento estratégico, né, um dos pontos que era crucial era o fato de que não havia boas pessoas para fazer parte da equipe, para serem contratadas. Então isso parecia uma ameaça. Não há talentos, estamos vendo uma espécie de um apagão de talentos no mercado, não tem gente boa para ser contratada. Será que isso é ameaça mesmo ou será que é uma fraqueza da empresa? Porque pessoas boas existem sim, só que elas não estão aqui.
lamento te dizer, talvez estejam no teu concorrente. Então, na verdade, é uma fraqueza na medida em que você pode desenvolver na sua empresa um ambiente que atrai os talentos. As pessoas querem trabalhar na tua empresa. Se não querem trabalhar na tua empresa, é uma fraqueza sua, é uma fraqueza da empresa, não é um problema do mercado. Talentos existem, só que eles não estão aqui. O outro erro é o contrário, né? Colocar as oportunidades, que são coisas que vêm de fora para dentro, na lista das suas forças. Então, de repente, o mercado está extremamente comprador do produto que a sua empresa fornece. De repente ficou muito comprador, até no mercado internacional. De repente a China está comprando muitas commodities, né, como já acontece ciclicamente, e aí a tua empresa vai bem, porque vende com facilidade e tudo mais, fala, olha como a gente é bom. Não é você que é bom, é o mercado que está comprador. Então, cuidado com isso. Não se ache muito bom porque está vendendo muito se o mercado está comprador. Se o mercado não estiver comprador, aí que você vai mostrar que você realmente é bom. E o terceiro ponto, que eu acho que é muito grave também, é o não atualizar a análise SWOT ao longo do tempo. Aliás, eu falei isso no comecinho desse vídeo. A análise SWOT é uma fotografia daquele momento, não é um filme, é uma fotografia. E isso muda. Amanhã, depois, semana que vem, no mês que vem, né, até o final do ano. E eu vejo que muitas empresas fazem a análise SWOT no começo do ano, isto orienta a sua estratégia para o ano inteiro e não é revisto. Porque ao longo do ano é claro que vão surgir novas oportunidades, é claro que vão surgir ameaças novas, é claro que você vai desenvolver forças internas e também fraquezas serão percebidas. Então o SWOT é algo para ser revisto. De tempos em tempos, depende do tamanho do teu projeto. É algo para ser visto todo mês, né, ou toda semana, ou a cada 2 meses, depende da velocidade do teu projeto. Né? Então veja, se você está aplicando isso, vai aplicar na sua carreira pessoal, né? Está começando agora, está no meio da execução, faça isso, né? Com frequência. Veja como é que você está, se você está aumentando suas forças, se as suas fraquezas não estão sendo tratadas, né? Se novas oportunidades surgem, se o mercado está diferente, né? Surgiram novas tecnologias que você não sabe usar, pronto, já passou a ser uma fraqueza sua. Então isso é o SWOT. Veja, eu falei que o SWOT é uma ferramenta que nos ajuda a tomar decisões, fazer escolhas, tomar decisões que são decisões estratégicas, portanto vão interferir na minha estratégia e como consequência vão interferir no meu futuro. Legal, né? Só para terminar, quero trazer uma colocação aqui um pouco da psicologia humana. Temos aqui uma fotografia de Freud, né? O grande cientista do século XX, né, começo do século XX, que nos explicou como é que funciona o aparelho psíquico, né, deu origem a uma área do trabalho da psicologia que é a psicanálise. Né? Hoje praticamente o estudo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise utiliza elementos que nasceram com Freud. E o que Freud está fazendo aqui num curso ou numa aula sobre uma ferramenta de gestão? Acontece o seguinte, que num dado momento, lá da sua obra, quando ele criou a psicanálise, ele disse isso aqui, ó, precisamos abrir as janelas da alma. Porque, basicamente, a psicanálise, o que é? É um método, uma tecnologia, né, uma metodologia científica da psicologia, que ajuda a pessoa a conectar o consciente, né, que é o nosso pensamento consciente, com o inconsciente. Que é aquele pensamento que eu tenho, não sei que tenho, né, e que é quem manda na minha vida. Então, a visão de Freud é que existe uma janela que separa o consciente do inconsciente. E se eu abro essa janela, se eu limpo o vidro dessa janela, eu consigo olhar melhor através dela. E vou olhar através dela nos 2 sentidos. Eu olho de dentro para fora, e vejo então o outro, vejo o mundo com mais lucidez, com mais qualidade, e eu olho também de fora para dentro, daí eu me vejo, né, com mais lucidez, com mais qualidade. Portanto, se a gente for por esse raciocínio, nós vamos ver que o SWOT, na verdade, é uma ferramenta de gestão que tem um profundo
componente da psicanálise. Legal, né? Bom, tá aqui. Este foi o nosso tema de hoje, a ferramenta de gestão SWOT. Espero que você tenha gostado, que seja útil para o teu trabalho, para a tua carreira e para a tua vida. A gente se vê no nosso próximo encontro.